Então, estamos em condições de começar esta nossa reunião. Está ligado? Esta nossa reunião, sim. Ia-vos desejar um bom recomeço, mas ainda estamos na mesma sessão legislativa, portanto, a mesma só começa... Ainda estamos. Só começa sexta-feira, portanto, esta é para... para encerrar esta reunião, para encerrar, sim, a sessão legislativa e depois, esta nunca mais acaba. Muito bem, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e os nossos assessores também, quem nos apoia nesta reunião, e um cumprimento muito especial à Associação Nacional de Municípios, representado pelo Marco Martins e Fernando Queiroga, membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, respectivamente o Presidente da Câmara de Gondomar e de Boticas. E também cumprimento a senhora assessora e o senhor técnico Luís Ramos, a quem vos saúdo e agradeço a vossa presença nesta que é a nossa reunião da 13ª Comissão, cuja primeira parte é precisamente a audição da Associação Nacional de Municípios a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre a articulação entre os municípios e a proteção civil no planeamento e prevenção de incêndios rurais, a quem desejo também votos de bom trabalho. Dizer que nós temos uma grelha de tempos e a nossa grelha prevê que o grupo parlamentar que apresentou o requerimento que tenha 5 minutos para uma primeira intervenção, para a apresentação do requerimento e depois a entidade, a Associação Nacional de Municípios, terá outros 5. Depois temos uma ronda única que começa pelo Partido Socialista, de 3 minutos cada grupo parlamentar presente e que no final o somatório dos tempos, portanto, será o período para o qual terão a vossa intervenção. Portanto, sem mais demoras, eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Municípios, senhoras e os senhores deputados. Este requerimento foi apresentado com caráter de urgência no dia 31 de maio, que era para falarmos daquilo que estava a ser planeado. Como sempre, e nós interpretamos assim, nós somos um país fantástico a desenrascar, somos um péssimo país a planear. E a consequência é que estamos em setembro e vamos falar dos fogos rurais, quando estamos no outono, devíamos estar a discutir as cheias, mas não, nós discutimos as cheias na altura do verão e discutimos os incêndios na altura do inverno. O normal. Quando fizemos este requerimento, nós pedimos que fossem chamadas diversas entidades. A Associação Nacional de Municípios, por toda a responsabilidade que teria em todo este processo. Pedimos também que estivesse presente a Liga dos Bombeiros de Portugal e a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil. As vicissitudes parlamentares determinaram que a maioria absoluta não aceitasse a presença da Liga dos Bombeiros e da Sra. Secretária de Estado e, portanto, remetemos-nos com todo o respeito, não é o que nos sobra, mas é o que nos resta, que temos que tratar com a Associação Nacional de Municípios e, por isso, temos que falar convosco sobre tudo o que é este processo. Aquilo que tentámos a 31 de maio era perceber a articulação que foi feita entre os municípios e a proteção civil, garantindo de uma forma eficaz o planeamento e a prevenção dos incêndios rurais. Os incêndios rurais que tiveram, uma vez mais, uma preponderância, felizmente, não com o impacto que tivemos noutros anos, mas mesmo assim poderíamos falar da Serra Algarvia, de Odmira, de Leiria, de tudo o que aconteceu e que, uma vez mais, ficamos na dúvida em relação a algum planeamento, deixando de imediato, nesta intervenção, um dos reparos e uma das primeiras perguntas, que era até hoje, nós não conseguimos obter por parte da Associação Nacional de Municípios, nem conseguimos obter por parte dos municípios, saber exatamente se toda a gente cumpriu com a limpeza de terrenos daquilo que era responsabilidade, quer do Estado Central, quer do poder local, se for cumprido dentro dos prazos que tinham que ser cumpridos. Até porque nós somos um país que tentamos sempre, em cima do privado, alocar a responsabilidade da limpeza dos terrenos quando temos uma área substancial que pertence ao Estado e, normalmente, grande parte da área ardida está sob a responsabilidade do Estado.
Nada acontece por acaso e tudo isto já seria fantástico termos pedido 31 de maio e só estarmos a tratar hoje, mas pelo meio tivemos uma série de circunstâncias, porque até hoje continuamos com a carta de perigosidade suspensa e foram os próprios municípios a dizer que esta carta de perigosidade continha situações ridículas, nomeadamente naquilo que foi o alargamento do mapa de risco e das zonas em que estavam incluídas. Perceber se desde 31 de maio, pelo menos, se existiu com o Governo e em conjunto com o Governo algum posicionamento por parte da Associação Nacional de Municípios em relação a esta matéria. Mas gostaria também de aproveitar este facto, e visto que continua dentro da temática e do âmbito do requerimento, gostaria de perceber, para terminar esta intervenção, e no enquadramento do porquê do requerimento, enquadrarmos a questão que se passou com a AGIF durante as últimas semanas, em que o Sr. Presidente da AGIF, Tiago Oliveira, fez acusações gravíssimas que, ao que assistimos, a Associação Nacional de Municípios condenou veementemente a posição da AGIF, neste caso o Sr. Presidente, assim como diversas CIM se pronunciaram acerca de um posicionamento claro, e eu creio que seria importante, dentro também desta lógica do planeamento e daquilo que foi preparado, e visto que o contexto e o objeto do requerimento já está descontextualizado, porque era 31 de maio com caráter de urgente, e estamos em setembro, tentarmos entender, agradecendo a vossa presença, o que é que foi feito, ou o que é que pretendem, se pretendem ou não, assumir um posicionamento de exigência enquanto Associação Nacional de Municípios para a admissão imediata de Tiago Oliveira, dado que as afirmações que faz, que são, no mínimo, ofensivas para os bombeiros, no máximo vergonhosas para a AGIF, é entender também qual o posicionamento, porque os municípios são afetados por todas essas declarações que foram feitas por Tiago Oliveira nas suas declarações que faz dentro desta casa. E já que estamos a falar de incêndios rurais, sendo ele o responsável máximo pela agência que coordena todos os fogos rurais, entender o vosso posicionamento, porque existem notícias a miúdo que tomam determinado posicionamento para dizer que condenam a atitude, mas a que ponto é que condenam a atitude, se vão mais longe e vão, como por exemplo os municípios do Algarve, e no caso concreto a AMAL solicitou a demissão do Presidente da AGIF, tendo o Sr. Presidente da AGIF, Tiago Oliveira, mais tarde vindo dizer que não se queria imiscuir em determinados pontos, nem ofender as autarquias locais, nem os bombeiros. Concluindo, apenas para dizer que obviamente que ofendeu, porque todos sabemos que a forma como disse nesta casa que os bombeiros recebiam por área ardida é falso, é mentira e é vergonhoso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Damos agora a palavra à Associação Nacional de Municípios, portanto, e começa a intervenção o Sr. Presidente Marco Martins. Muito obrigado, Sra. Presidente dos Deputados, cara colega de Boticas, portanto, Queiroga e do Conselho Diretivo da DMP. No meio da nota introdutória, eu diria só 3 ou 4 notas em função daquilo que o Sr. Deputado aqui colocou. Primeiro, mal dos municípios estavam à espera de maio, ou no requerimento da Assembleia da República, para começar a trabalhar nesta matéria. Nós começamos a planear a época de fogos rurais em novembro do ano anterior, daquilo que são as cartas de perigosidade locais, daquilo que é a limpeza de terrenos, a estratégia, a definição. Portanto, nessa matéria estamos à vontade quanto ao timing. Quanto à limpeza de terrenos, há 3 níveis de limpeza, ou 4 até. Um, que é o particular, com aquilo que é a faixa de proteção em face da sua propriedade, e é diferente da legislação do meio urbano ou no meio rural. E depois, naturalmente, aquilo que são as faixas primárias, secundárias e terciárias, umas da responsabilidade dos municípios e outras também do próprio Estado através do ICNF. Os municípios, de uma forma geral, não obstante as dificuldades de contratação pública e de recursos humanos para executar os serviços, têm feito com recursos próprios, ou contratando essas faixas, nomeadamente nas vias de comunicação, e para evitar coisas como, infelizmente, Pedrógão recorda, das laterais das vias por limpar. Quanto à carta de perigosidade, e tentando não usar este o tempo que me foi concedido, dizer, Sr. Deputado e Srs. Deputados, que, como sabem, a carta de perigosidade foi publicada há cerca de 1 ano e meio, se não me recordo, com uma escala de 1,25 totalmente elegível e inadaptável àquilo que é a dimensão do território, e por pressão da ANMP, e o Governo acedeu, foi, em fevereiro ou março deste ano, já não me recordo, suspensa até ao final de 2024, a altura até a qual se trabalhará, a ANMP, o Governo, as autarquias, para redesenhar essa carta de perigosidade, porque, de facto, tinha um conjunto de erros. Portanto, foi reconhecido o erro, foi suspensa, e ainda bem, até porque isso agora também se terá, naturalmente, em conta, de uma forma ainda que indireta, naquilo que é a revisão dos planos de diretores municipais, que estão em grande número, pelo menos na região norte, a ser revistos. Por fim, antes de passar a palavra ao meu colega Fernando Queiroga, quanto àquilo que o Sr. falou, do Sr. Presidente da AGIF, proferiu declarações numa outra comissão, e há aqui 3 dimensões. A ANMP, de imediato, condenou aquilo que foram as declarações, exigiu um pedido de desculpas, que foi feito.
Quanto à questão dos bombeiros, o Sr. Deputado já disse, de facto, não é verdade aquilo que o Sr. Presidente da Agência disse, que não há recebimento por área ardida, quando muito na fórmula de cálculo do financiamento que reporta há 5 anos anteriores tem 4% em função do risco contra a área ardida, quando muito, e, portanto, foi uma inverdade. Agora, o que a ANP não pode admitir, naturalmente, é que o Sr. Presidente da AGIF venha para aqui dizer, ou qualquer outra sede, que os municípios banjam dinheiro nos corpos bombeiros. Os municípios têm gestão autónoma, têm naturalmente a sua autonomia contratual, financeira, patrimonial e gerem como querem. E, obviamente, que sem prejuízo daquilo que é o apoio do Estado Central, se não fossem as câmaras municipais, muitos corpos bombeiros já tinham fechado neste país. Muito obrigada, Sr. Presidente, e dou a palavra ao Sr. Presidente Fernando Queiroga. Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, um cumprimento e boa sessão legislativa, também todos os membros desta Comissão. Saúdos a todos, de uma forma especial. Duas também, ou três notas, tentando não me repetir, mas as perguntas são tão precisas que vou cair no erro de me repetir, mas reforçando, naturalmente. Primeiro dizer ao Sr. Deputado que, de facto, e será assim, no verão discutem-se as cheias e de inverno discutem-se os incêndios, porque nós também trabalhamos na prevenção e não trabalhamos só no verão, na época de incêndios. Nós fazemos a prevenção e, portanto, é durante o inverno que se faz a prevenção. Relativamente a outra questão que o Sr. Deputado coloca, se houve articulação com os municípios relativamente a esta questão da carta de perigosidade, digo-lhe taxativamente não, e tanto é que a Associação Nacional de Municípios, na sua comissão, que tem assento na Comissão de Acompanhamento, fez logo, contrapôs, naturalmente, porque, para além dessa questão da própria escala ser uma escala muito superior, também punha em risco, e fundamentalmente os territórios de interior, que ninguém pode construir, ponto final. Todos os municípios passavam a uma carta de perigosidade de uma percentagem de cerca de 80%, 75%, e, portanto, ninguém pode construir. Era o que iria acontecer nestes municípios, era precisamente isso, e, portanto, contrapusemos. O ICNF, diga-se de passagem, foi sensato, porque, e deixa-me utilizar esta frase, o pai da criança não foi o ICNF, mas sim a dita AGIF, que fez esta situação toda, e repito que nada foi consertado connosco. Relativamente às declarações recentes do Sr. Presidente da AGIF, bom, dizer-lhe que as reuniões com a AGIF, onde eu e o meu colega de Gondomar temos assento, têm sido sempre, de alguma forma, um bocado violentas, porque nós não concordamos, mas o facto é que teimam sempre em ir avante com algumas situações. E dou como exemplo os planos regionais de ação e os planos subregionais que foram delineados, foram impostos, mas com o compromisso que haveria verbas, e foi sempre essa a ameaça que nos fizeram, que só poderia haver verbas se os programas fossem aprovados e que isso vem trazer mais responsabilidades para os municípios. E isto entroncando naturalmente na questão das limpezas. A JNR este ano fez o que lhe competia, provavelmente, e há muitas autarquias que têm uma série de coimas porque não se pode substituir aos privados, porque está dito que se os privados não fizerem, como disse o meu colega, tem que fazer a Câmara. E nós dissemos e alertamos a bom tempo que se isto fosse avante, nós não faríamos outra coisa senão apenas limpezas. Relativamente à questão, e por último, Sra. Presidente, dê-me só mais meio minuto, relativamente à questão das palavras proferidas pelo Sr. Presidente da AGIF, são intoleráveis, são falsas e, portanto, não chega só a retratar-se. Acho que não é a pessoa que deve de ocupar um cargo com esta responsabilidade, e não foi só a mal, foram várias CIMs que pediram a demissão imediata deste senhor.
Tenho dito. Obrigado, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. E entramos nesta ronda única. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada Susana Amador. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúde a si, saúde a todos os colegas e desejo que tenham tido umas férias retemperadoras para uma sessão legislativa que vai ser mais uma vez intensa e saudar os nossos estimados convidados, o Sr. Presidente Marco Martins, o Sr. Presidente Fernando Queiroga, bem como o técnico Luís Ramos e todos aqueles que se fazem a grande casa que é a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito rapidamente queria deixar aqui alguns comentários e perguntas. Em primeiro lugar, obviamente, enfatizar que os incêndios reais são uma das maiores ameaças que temos às comunidades, às pessoas, aos territórios, no ponto de vista ambiental, florestal, à economia do país e, portanto, como grande ameaça que são, eles exigem e requerem um trabalho articulado entre todos os agentes desta cadeia da proteção civil e entre todas as instituições locais. E convém enfatizar que todos os sistemas de proteção civil do mundo estão colocados com uma exigência sem precedentes. Portanto, as alterações climáticas estão aí, portanto, as cheias, os eventos extremos, os incêndios, portanto, que durante todo o verão, mas que durante todas as épocas, já não há uma época típica de incêndio, uma época típica de cheias, as alterações climáticas são, de facto, o rosto daquilo que são os cataclismos extremos e que impactam todos os sistemas de proteção civil do mundo, exigindo, obviamente, mais capacitação, mais planeamento, mais preparação e mais capacidade. E, portanto, é um trabalho que se faz a uma escala internacional, mas também a uma escala europeia. A primeira questão que eu perguntava era qual a importância dos fundos europeus, portanto, disponíveis para a proteção civil, porque sei que houve durante todo o ano reuniões com o Sr. Ministro da Administração Interna, Ambiente, Ordenamento do Território e com os autarcas, com as CCDRs, com as CIMs, e, portanto, foi um trabalho que foi feito ao longo de todo o ano, em mais de 24 reuniões entre 27 de janeiro e 7 de março, e, portanto, houve, de facto, uma preocupação de diálogo e de articulação, onde as questões dos fundos europeus estiveram também em cima da mesa. A segunda nota é para perguntar se este planeamento que foi feito, portanto, de diálogo, de auscultação ao longo de todo o ano, a par do maior dispositivo operacional de sempre, que foi, mais de 14 mil homens e mulheres, houve um aumento de 42% de meios face a 2017, portanto, se este planeamento e este reforço do dispositivo e, sobretudo, de inovação no DECIR, inovações, diretamente na fase pós-incêndio, na capacitação e expansão das máquinas de rastro e por aí fora, portanto, se resultou naquilo que temos até agora, que é um ano em que, de um ponto de vista de incêndios, temos o segundo valor mais reduzido nos últimos 10 anos e, em termos de área ardida, temos o quarto valor mais reduzido. E, portanto, perguntar se este planeamento e se este reforço surtiu efeito, o que é que podemos fazer para melhorar ainda mais o sistema. A terceira nota, para, no fundo, vos perguntar a importância da cultura de prevenção e da alerta precoce, porque se é importante o combate e melhorar o combate e o dispositivo, é fundamental e nós estamos a equilibrar os 50-50 para a prevenção em termos financeiros e os 50% para o combate. Já houve tempo em que era 70%, 40% para a prevenção, agora estamos equilibrados, mas qual é a importância desta cultura de prevenção e alerta precoce, designadamente onde a ANP tem programas e tem acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil para a Aldeia Segura, para o programa Pessoas Seguras, qual o balanço que fazem deste trabalho e a importância, para acabar, dos planos municipais de defesa da floresta e o plano de emergência de proteção civil, a sua atualização e o trabalho que, sem dúvida, os municípios portugueses têm feito de investimento crescente nesta área. Como disse no princípio, é uma área de crescente responsabilidade e que cada vez mais, à escala global e europeia, tem que ser tratada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, João Prata. Sr. Deputado João Prata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente a Sra. Presidente, todos os meus colegas deputados, esperando que naturalmente esta segunda época da legislatura possa correr tão bem ou melhor do que correu anteriormente, também para os assessores parlamentares, bem como e particularmente aqui aos nossos convidados, dois autarcas da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de Gondomar e Boticas, e o técnico que os acompanha. Muito obrigado por terem vindo até nós e poderem partilhar connosco algumas das vossas opiniões e contributos para esta importante problemática que são os incêndios rurais e, nomeadamente, aquilo que tem a ver com a sua prevenção e com o seu cuidado. Escutei atentamente as palavras aqui veiculadas pelos dois autarcas e também pelos meus colegas anteriores. Gostaria aqui de colocar algumas questões que não ficaram totalmente esclarecidas, ou pelo menos não conseguimos o alcance daquilo que tem a ver, desde logo, com a Carta de Perigosidade.
O que é a Associação Nacional de Municípios Portugueses pensa efetivamente sobre esta carta de perigosidade, porque efetivamente a norte do país, não diria tanto a sul, mas a norte do país e nas zonas interiores causou muitos problemas, já causou muitos problemas, felizmente foi suspensa, mas sabemos que há essa intenção governamental de que essa carta possa avançar, seguramente avançará em moldes diferentes, mas gostaria aqui de poder escutar opiniões de 2 autarcas de localidades diferenciadas, mas de todas as formas também sujeitas ao minifúndio e sujeitas, num dos casos, a questões de incêndios, de mais fácil incêndios florestais. Gostaria de saber um pouco o que é que, efetivamente, a Associação Nacional de Municípios, ou os 2 autarcas aqui presentes, podem despender um pouco mais sobre esta matéria da Carta de Perigosidade. Depois, sabemos que os municípios têm, os sucessivos governos e os municípios têm feito grandes progressos ao nível daquilo que tem sido a preocupação com este tema dos incêndios florestais, nomeadamente naquilo que tem a ver com a sua prevenção. Criaram-se os gabinetes técnicos florestais, houve os planos, as zonas de intervenção florestal, as ZIFs, e outras sugestões e contributos que foram sendo concretizados no terreno e concretamente na área da prevenção, que aqui mencionaram os senhores 2 Presidentes de Câmara, começa em novembro e continuará ao longo de todo o ano. Gostaria que pudessem aqui refletir connosco o que é que se pode fazer mais ao nível da prevenção, no corte dos matos que efetivamente existem por todo o país, ou no ordenamento florestal. Por um lado, a questão da prevenção. O que é que pode mais o Governo, as câmaras municipais e esta Assembleia contribuir para que esta questão da prevenção, e que os dados aqui mencionados pela minha colega que falou antes de mim, a deputada Susana Amador, quando refere que a questão da prevenção está-se a gastar mais agora em prevenção do que combate, é positivo, e assim devemos continuar por essa via, mas o que é que nós poderemos fazer mais pela prevenção do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da limpeza da floresta, e permitam-me acrescentar uma outra componente que julgo que os municípios também já refletiram, terão refletido sobre isto, mas que aqui tenho ouvido na Assembleia da República várias vezes, que é o aproveitamento económico da floresta. Como é que nós podemos fazer, aliando a questão também do cadastro rústico? Gostaria de saber como é que a ANP vê o cadastro rústico que está a ser feito através dos GUPs e de outros meios, como é que nós podemos conciliar e conjugar estas questões para que não só haja a questão da prevenção, que é importante, mas fundamentalmente que se dê uma mais-valia económica, porque é disso que temos de falar também na área florestal do nosso país. Ou seja, se o litoral tem vantagens, o interior também tem vantagens. E, de facto, uma das grandes vantagens do interior é ter um ambiente puro e são, e podemos aproveitar a floresta também do ponto de vista económico, não só na questão das celuloses, muito falada, ou dos eucaliptais, mas também noutras áreas importantes ao nível desta questão. Por último, só para concluir, na Lei de Bases do Sistema, na Lei de Bases da Proteção Civil está incluída esta ligação forte entre os municípios e as freguesias. Gostaria de saber o que é que a Associação Nacional de Municípios Portugueses pensa, visto que está esta estrutura mais ou menos assente nas câmaras municipais, como é que o trabalho está a ser feito com as freguesias em termos daquilo que é preconizado na lei, as unidades locais de proteção civil. Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, dê-lhe a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, quero, e sem ser irónico, quero pela primeira vez agradecer à Associação Nacional de Municípios, porque desde este meu curto experiência enquanto deputado, é a primeira vez que vejo a Associação Nacional de Municípios a defender realmente os municípios nesta casa, ao invés de outras intervenções que já tiveram nesta casa, que estiveram mais preocupados em defender o Governo. Mas felicitar os 2 representantes aqui hoje porque fizeram aquilo que esperamos por parte da Associação Nacional de Municípios. Em relação ao Sr. Presidente da AGIV, Tiago Oliveira, já todos percebemos que está completamente isolado nesta sala e que só o Partido Socialista é que o segura, não se entende bem porquê, porque ninguém entende como é que o Sr. Presidente da AGIV se mantém em funções depois daquilo que disse. Em relação à questão que falou dos níveis de limpeza dos terrenos, nomeadamente na questão dos privados, do Estado, etc., dizer o seguinte: a nós preocupa-nos muito o facto de o Governo se comprometer, pelo menos a resposta que nos deu através do Ministério dos Assuntos Parlamentares, foi que o cadastro territorial e mesmo o cadastro rústico poderá estar pronto a partir de 2026. Ou seja, estar pronto a partir de é algo que não conseguimos entender, ou está pronto até, ou estar pronto a partir de, significa pode ser em 2040, 2050, o que determina que neste momento temos uma grande dificuldade em não conseguir identificar a nível territorial de quem é a responsabilidade do que vai aqui acontecendo, a nível de limpeza de terrenos. Dizer-vos o seguinte: quem fez esta carta de perigosidade nunca foi autarca de certeza na vida, nunca passou por uma autarquia local, nem tenha sido numa junta de freguesia, muito menos numa Câmara Municipal, porque não entende
o que ali está e a aberração que ali está para a gestão das câmaras municipais. Eu também sou autarca e dizer-vos que, e grande parte do que aqui estão, ou foram, ou são autarcas, nós entendemos aquilo que disse com toda a razão, se não fossem as autarquias locais a substituírem-se ao Estado, os bombeiros voluntários estavam todos com as portas fechadas. Todos. Todos. Ninguém conseguiria sobreviver. Porque existe uma desresponsabilização por parte do Governo em relação... Nós até assistimos, no entanto, existem algumas autarquias, nomeadamente no Alentejo, do PCP, pena não estar cá para se defender, que recentemente diz que não apoiava, por exemplo, os bombeiros de Santo André, porque as associações humanitárias são bombeiros, são associações de índole privada e por isso a Câmara Municipal não tem que dar dinheiro absolutamente nenhum. Portanto, também há para todos os gostos neste aspecto. Nós louvamos muito a atitude das câmaras municipais neste aspecto. O que achamos, e o nosso requerimento vem muito na lógica de, quando diz ao início, bom, não estávamos à espera de maio e mal seria estarmos à espera de maio, o nosso requerimento vem muito no sentido de tentar perceber como é que foi agilizado. E até agora ainda não conseguimos perceber o que é que foi agilizado, se sabiam dos meios, se sabiam o que é que estava à disposição, porque desde maio para a frente, só passado um mês e meio, é que o Sr. Ministro José Luís Carneiro anunciou, inclusive, a questão dos meios aéreos. A Sra. Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, apareceu muito depois a falar de todos os meios. E o que nós queríamos perceber é se, efetivamente, com alguma antecedência, foi feito a preparação, porque não vale a pena virmos dizer que, para terminar, Sr. Presidente, não vale a pena virmos dizer que isto tem a ver com alterações climáticas. Portugal arde no verão há dezenas de anos e Portugal tem cheias no inverno há dezenas de anos. Mal será o dia que começarmos a inverter tudo isto e dizer que a culpa é das alterações climáticas. A nós preocupa-nos a falta de planeamento, o problema de patente grave que existe da falta de autoridade da Autoridade Nacional para a Proteção Civil junto dos corpos de bombeiros, dos chapadores florestais, dos GIRPs e de todas as entidades que estão envolvidas nisto, sabendo que, em última instância, o responsável local da Proteção Civil é o Presidente da Câmara, têm sido as câmaras municipais a suportar com os seus orçamentos o pagamento aos bombeiros voluntários e gostávamos de saber como é que tudo foi preparado, ou se não foi preparado, e cruzámos os dedos, aproveitando a Jornada Mundial da Juventude, para dizer, seja o que Deus quiser. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não existem mais grupos parlamentares na sala, portanto, aos senhores representantes da Associação Nacional de Municípios, dizer-vos que têm até 9 minutos, que é o somatório da intervenção dos 3 grupos parlamentares. Sra. Presidente, nós somos práticos e, portanto, com certeza queremos todos trabalhar e, portanto, se me permite, julgo que não usaremos o tempo que gentilmente não foi usado pelos deputados. Dar nota só do seguinte, e na complementaridade aqui com o meu colega Fernando Queiroga, que já agora também dizer que somos partidos diferentes, mas que nesta matéria há anos trabalhamos juntos e nem na MPT desta pasta, acho que nunca divergimos mais que uma vírgula. Mas uma vírgula sem importância, não daquelas que aqui há uns anos eram importantes. E, portanto, dizer o seguinte, começando pela Sra. Deputada Susana Amador, é verdade que os sistemas de proteção civil, aliás, ainda ontem na UE se falava nisso, o máximo dirigente da Proteção Civil Europeia, estão a ser postos à prova. E também é verdade, não vamos esconder, que são as alterações climáticas que estão a mudar e a baralhar tudo isto. Aliás, hoje fiz a viagem de Gondomar até aqui com 30 graus e amanhã em Gondomar vou ter chuva. É assim que estamos hoje em dia e cada vez mais. Agora, temos que nos preparar, temos que capacitar. E é verdade que os fundos europeus, como perguntou a Sra. Deputada, são importantes para esta matéria? Claro que são. São suficientes? Nunca. Mas também nós temos que perceber uma coisa, Sra. Deputada, isto é um alerta que eu queria aqui deixar. E o que eu vou dizer passa em Gondomar, no município colado ao Porto, mas, se calhar, em Boticas passa-se muito mais. É que, por muitos recursos que o Estado põe no dispositivo, que este ano aumentou foi reforçado, não há bombeiros, não há gente. A crise que nós temos de demanda ao nosso país, que está na hotelaria, na construção civil, nos serviços, também está nos bombeiros. Eu, como voluntário, visto essa fara há 30 anos, e no meu corpo de bombeiros, que é na zona urbana, em Rio Tinto, não há vagas para profissionais. O corpo de bombeiros do Concelho de Espinho, que aliás é um bom exemplo de uma Câmara, ainda no tempo PSD, por estar aqui a puxar o braço à sardinha, que juntou 2 corpos de bombeiros, também um caminho que vai ter que se percorrer inevitavelmente num único, tem neste momento a correr uma recruta para contra de 15 elementos, 14 dos quais são cidadãos brasileiros e 12 dos quais têm lugar garantido como profissional. Portanto, mas mesmo assim não há bombeiros. Mesmo que o Estado diga, temos aqui que colocar no dispositivo mais 4 ESINs, mais 5 ELAG, mais equipas de combate, não há gente. E também por isso, já agora, também tenho que fazer a minha crítica, e eu acho que quanto mais se expressar entidades e criar entidades, e toda a gente ter bombeiros, porque hoje há a GNR com o EPS,
Há a Autorização de Proteção Civil com o FEPS. Agora até o ICNF já tem uma mancha pelas florestais. Quanto mais se expressar, pior é. Portanto, isto é uma crítica que eu tenho assumido até do meu partido e que continuo a dizer. Nós temos que concentrar meios. Nós somos um país imenso. Isto não tem a ver com o governo atual, tem a ver com os vários governos das últimas 2 ou 3 décadas em que andam para aqui a criar entidades e entidades. Não pode ser. Temos que cada vez mais nos juntar. Mas para dizer o quê? É evidente que o DECIR aumentou, é evidente que o DECIR foi reforçado, é muito importante. Foi muito importante aquela aposta do Governo na contratação dos meios aéreos. Felizmente este ano correu bem, mas correu bem não só por causa da meteorologia, mas porque, nomeadamente a nível local e no planeamento local, com as autarquias e também com os comandos regionais da autoridade, fez um planeamento maior e muita vigilância. Porque nós só conseguimos prevenir os incêndios, obviamente a montante, na limpeza, no planeamento, mas se andarmos naqueles períodos de pico, a fazer 2 coisas. Uma, as autoridades têm o seu papel, e neste momento a Polícia Judiciária e a GNR têm feito um papel muito importante na detenção de possíveis suspeitos, na identificação de possíveis suspeitos, mas também naquilo que é a vigilância diária. O Concelho de Gondomar, dou este exemplo, tem 140 km², 160 mil habitantes, 60% da área é florestal, tem 85% da população concentrada em 20% de território. Mas dos 80% de território que é florestal, nós chegamos a ter 16 equipas por dia móveis a fazer vigilância. O que é que fazem? Dissuadem comportamentos, mas também vigiam e detectam automaticamente um pequeno foco. E não é só detectar o foco, é depois fazer o trabalho, de ir até à estrada, até à via, para dizer ao carro, uma vez que lá chega, por onde é que vai, para mais rápido atuar. E complementamos isto com, e este repto eu deixava à Comissão, se permitem, a ANMP já propôs ao Governo e o Governo está a preparar a vigilância matéria para o próximo quadro, a videovigilância florestal é muito importante. Houve alguns exemplos pós-Pedrógão que foram lançados, alguns avisos, algumas CIMs avançaram, não ainda com o grau de detalhe e escala necessária, mas é muito importante e é um elemento fundamental naquilo que é a atenção. O Secretário João Prata, também ilustre autarca, velho conhecido de outras guerras, a ANMP já disse que pensava sobre a carta de perigosidade. Aliás, como o Presidente Fernando Queiroga disse, quando pediu a suspensão desta carta, foi precisamente porque ela não tem uma escala, ela é importante, tem que existir. Tem que haver regras e tem que haver planeamento. Agora, tens que adequar isso naturalmente àquilo que é a realidade local e por isso a escala das cartas é muito importante. E é muito importante quando isso se define num plano municipal ou subregional de defesa da floresta contra incêndios ou então a nível nacional numa escala que depois, na transposição para o plano local, faz com que 90% dos territórios do interior sejam totalmente impeditivos de construção ou de qualquer tipo de edificação. Isso é que não pode acontecer. Tem que haver, obviamente, uma simbiose e um equilíbrio entre a desertificação, ou combate à mesma, e um equilíbrio com aquilo que é as regras de ordenamento. O BUPI está a avançar, o cadastro rústico, se calhar não tanto quanto devia, mas muito também por falta de informação aos proprietários. Eu outro dia, por acaso, estava em férias em Miranda do Douro e percebi em conversa de que havia associações de agricultores proprietários a fazer esse trabalho, a levar as pessoas a registarem-se, a cadastrarem, a corrigirem áreas, a acertarem limites, a abrirem as áreas de matriz, que é muito importante para isso. Agora, também é um trabalho, e é importante dizer isso, que as autarquias podem fazê-lo de uma forma informal. Está aqui um senhor deputado que teve para trabalhar comigo, que foi vereador do Património na Câmara de Gondomar, e que, na altura, nós, quando lá chegamos, o que fez foi distribuir a cada presidente de junta um ficheiro com as matrizes rústicas de cada freguesia, ordenadas em Excel para o proprietário, para permitir agrupar os vários prédios de cada proprietário. Ao ser António, você tem um prédio com 1000 metros, outro com 500, outro com 600. Onde é que a identifique? Portanto, este trabalho, as autarquias, se quiserem, não têm que esperar pelo Estado Central. Tem capacidade, as juntas de freguesia, eu sei do que falo, e a Câmara Municipal nessa matéria. Por fim, Sr. Deputado, na questão da ligação das OLPCs e da Lei de Proteção Civil, muitas câmaras têm trabalhado já naquilo que é a criação de unidades locais e na sua capacitação. E depois há realidades diferentes. Há a realidade mais interior do Programa Aldeia Segura, do Oficial de Segurança, daquilo que a ANAFRE e a ANMP têm muito trabalhado nessa matéria para constituir os abrigos, os sistemas de alerta, a distribuição de material de proteção às pessoas. E depois há outras realidades mais urbanas. Obviamente, eu posso dizer que no meu município, logo no nosso primeiro mandato na Câmara, todas as freguesias constituem as unidades locais de proteção civil, que são equipadas, até com rede Ciresp, para funcionar. E, portanto, isso é um trabalho que é feito a cada escala, que é uma realidade. Agora, aquilo que eu percebo, porque também já estive na ANAFRE, é que a ANAFRE e a ANMP e os municípios, os autarcas, seja que partido forem ou de que nível, de que escala forem, têm uma grande sensibilidade e estão preocupados com isto. E cada vez mais. Porque, de facto, quando há um azar, é à porta do autarca que batem sempre em primeiro lugar. Por fim, Sr. Deputados, dizer que esta matéria, e depois o meu colega complementar-me-á, corrigir-me-á naquilo que for necessário,
e ajudará também à discussão da sua experiência e também da sua visão, para não gastar o tempo, dizer que esta matéria é uma matéria cada vez mais complicada, mais complexa, que vai ocorrer cada vez mais fora da época que estamos habituados. Foi precisamente aquilo que falava no início da minha intervenção, e dizer que só conseguimos naturalmente fazer isto com o aproveitamento da floresta, com o reforço de meios, mas acima de tudo com uma consciencialização. E é esse trabalho que nós temos que começar hoje também a montante. Hoje eu vejo meus filhos que na escola primária, e a geração depois da minha, que já sabe perfeitamente o que é a separação, a reciclagem dos resíduos. Esta cultura de proteção civil, de aquilo que são as regras básicas, seja no suporte básico de vida, seja na prevenção de incêndios, seja no cumprimento de risco, tem que passar a existir e tem que ser assumida como também uma, digo eu, na minha opinião, uma disciplina obrigatória naquilo que é o ensino básico do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passar a palavra. Sra. Presidente, muito obrigado. Vou tentar ser breve. Relativamente à questão, e respondendo à Sra. Deputada Susana Amador, relativamente à questão dos fundos comunitários, naturalmente, são importantes, mas a grande importância dos fundos comunitários que têm vindo, eu dou-lhe mais importância à questão da prevenção. Tem-se feito trabalho na floresta, ultimamente, que há uns anos não vinha sendo feito. Quer na limpeza, quer na reflorestação, quer no ordenamento da própria floresta, não minorizando os apoios para o combate, naturalmente, que são importantes, mas estes da floresta têm sido importantíssimos e por isso é que se tem visto tão poucos incêndios. Relativamente à cultura da prevenção, e respondo de uma forma quase transversal a várias perguntas que foram aqui feitas, em articulação, os municípios com as juntas de freguesia, com as associações de cada concelho, tem-se feito uma sensibilização às pessoas para terem cuidado com o fogo, com as limpezas. Agora, Sr. Deputados, há aqui uma questão e eu deixo aqui duas notas, que não deve ser nesta comissão, provavelmente, mas que contribuem muito para a questão dos fogos florestais. Primeiro, o que está aí, que já foi feito em alguns sítios e que está aí na calha para sair, a questão do parcelário. Ora bem, meus senhores deputados, hoje, nos territórios rurais e de interior, têm áreas baldias para os subsídios. E estão-lhes a ser retirados áreas florestais e, portanto, nada melhor do que chegar-lhe um fósforo e, para o ano, já podem dar para os subsídios. Outra coisa inconcebível é as zonas e os afloramentos rochosos. Só quem não anda no terreno, só quem não tem conhecimento do país, sabe perfeitamente que as pastagens nos afloramentos rochosos são bem-vindos e estão a proibi-los. Isto são áreas, são dinheiros que estão a tirar aos nossos agricultores. E, portanto, isso contribui. E, portanto, pode haver a maior sensibilização do mundo, mas estas são dois pequenos pormenores. Outra questão que está a acontecer, que é a questão do javali. Estão-se a destruir produtos agrícolas e que não estão a ser subsidiados os agricultores e, portanto, nada melhor do que chegar a fogo. E nós, contra isso, não há autarca nenhum que consiga lutar contra estas situações e, portanto, deixava esta réplica aqui à Comissão para também ver se há possibilidade de terem atenção a esta situação. Relativamente à questão da ligação com os Presidentes de Junta, meu caro deputado, é permanente, é diária, foi Presidente de Junta e sabe perfeitamente que nós, é com quem nos valemos, é com os Presidentes de Junta. Relativamente à questão do cadastro, que já foi aqui referido, dizer que foi financiado uma seria as matrizes todas, mas devido ao desconhecimento, devido à não presença, devido ao volume de mato que existe nas propriedades, não foi possível fazer em tempo oportuno e pedimos que houvesse mais financiamento agora neste novo quadro comunitário de apoio para que continuemos a fazer esse levantamento e esse registro que bem falta nos faz. De relembrar que estas áreas são importantes não só para um bom ambiente, como foi aqui dito,
A Sra. Presidente tem que me dar aqui mais 2 minutos. Não só para o ambiente, mas, e agora, grandes empresas andam nestes territórios por causa da questão da captura de carbono e que nós temos esta situação. E, portanto, não me querendo repetir ao meu colega, eram estas notas que queria deixar e pedia alguma sensibilidade para esta questão do parcelário que está a ser retirado, que está a prejudicar muito os nossos agricultores e que tem influências diretas nos fogos florestais. Relativamente à prevenção, dizer que nunca é pouco, mas foram 9 autarquias neste país que as pensas próprias, inclusive Boticas, as pensas próprias contratou elementos do Exército para fazerem essa vigilância, porque não tivemos direito a outro financiamento e as pensas do orçamento da autarquia fizemos essa vigilância e, portanto, os mais preocupados são, sem sombra de dúvida, e os mais responsabilizados, os Presidentes de Câmara. Sra. Presidente, muito obrigado pela tolerância. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Nunes, para... Sr. Presidente, só para fazer um ponto de ordem à mesa, se me permitir. Muito rapidamente. Sr. Presidente, nós apresentámos um requerimento para entender a coordenação que foi feita entre as diversas autoridades e os municípios. Nós fizemos na primeira intervenção a pergunta do que é que foi feito das diversas autoridades e os municípios. O requerimento foi apresentado com este objeto. Na segunda pergunta, voltei a reafirmar, discutimos tudo, javalis inclusive, e ninguém ficou a saber o que é que foi coordenado com as autoridades e com os municípios, porque não foi respondido uma única vez. Se a senhora Presidente permitir, o Sr. Deputado foi tão simpático com os representantes da MP que eu também quero retribuir a simpatia, respondendo claramente, objetivamente, àquilo que colocou. Essa articulação, Sr. Deputado, eu julgo que o Sr. Deputado, um dia que seja autarca com funções executivas, vai perceber isso, que seja com funções executivas, um dia que consiga sê-lo, vai perceber isso, vai perceber que, de facto, este trabalho é diário. Por exemplo, ouça, há vários níveis. Há o nível regional, o nível distrital, agora o subregional, e o nível municipal. E nós fazíamos, nos municípios, uns mais, outros menos, tem a ver com a sua realidade, com a sua dimensão, com a sua escala, com a sua capacitação técnica, reuniões 2 em 2 meses da Comissão Social de Proteção Civil, 3 ou 4 vezes por ano da Comissão Municipal de Defesa de Floresta contra Incêndios, onde estão os vários agentes, as Forças de Segurança, os Presidentes de Junta, na Comissão Municipal de Defesa de Floresta contra Incêndios, o ICNF, as associações de produtores locais. Esse trabalho é permanente. Os municípios aprovam anualmente planos nesta matéria. E, portanto, essa articulação é feita. E depois é feita a articulação com o sistema de proteção civil naquilo que é a sua dimensão operacional. Ou seja, com os comandos regionais da Autoridade Nacional de Proteção Civil e com os corpos de bombeiros. Portanto, essa articulação existe. E cada município, uns mais, outros menos, de acordo com a escala e a sua capacidade financeira até, e também muitas vezes com a percepção do autarca, também tem aquilo que é um serviço municipal, tem um gabinete técnico florestal e fazem esse trabalho diariamente, sempre em colaboração muito estreita com os juntas de freguesia que são imprescindíveis nesta matéria. Sr. Presidente, só para complementar, dizer que e está na lei, em abril tem que estar o dispositivo todo bem articulado e, portanto, as comissões municipais têm isso, quer com a GNR, quer com os particulares que têm maquinaria, que estão devidamente articulados e identificados, caso necessário, para serem requisitados de imediato. A questão do posicionamento nos alertas vermelhos é aí que se definem. E, portanto, nós, nessa altura, em maio já será tarde, em abril, já está esta articulação toda feita. Era só, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigada aos senhores presidentes. Terminamos assim este momento desta audição. Quero, em meu nome e em nome desta comissão, desejar votos de bom trabalho aos senhores presidentes, enquanto presidentes de Câmara e também da Associação Nacional de Municípios. Eu acompanho-vos à porta, mas depois continuamos com a nossa comissão. Muito obrigado.